Então, pessoal, vamos lá então. Vocês vão ver, principalmente os MLT na Toxma, que a gente discutiu quase tudo que a gente vai dar na aula. Na verdade, isso aqui é mais para fixar o que foi discutido. Pode passar. Então, olha, e trabalho engraçado, coincidência ou não, trabalhos muito recentes que eu peguei. A maioria desse ano, alguns mais antigos, mas os mais importantes desse ano. Fala-se, esse primeiro aí que eu estou mostrando é insuficiência cardíaca na gestante. Isso é cardiomiopatia periparto? Indaga, né? Só para vocês terem uma noção de diagnóstico. Diagnóstico é entre o terceiro trimestre da gestação e meses no pós-parto. Alguns trazem 5 meses, mais ou menos esse tempo, certo? Mortalidade alta, incidência relativamente rara e a incidência residual é muito frequente. Aí, tudo que foi discutido está certo, né? Como é que eu vou diagnosticar sinais e sintomas de CC e lembrar que é diagnóstico de exclusão. Existem alguns trabalhos falando de marcadores, no sentido de diagnosticar mais precocemente e você conduzir a terapêutica adequada. Mas você tem que descartar tudo isso. Pode passar. Eu estou sem o laser. Você vai descartar causas funcionais e causas estruturais. E aí tem um mundo, e eu não vou falar de cada uma dessas, mas você tem que descartar tudo isso desse tipo de paciente para dar um diagnóstico de cardiomiopatia periparto. Ou seja, é um diagnóstico bem difícil de ser dado. Pode passar. Então, aí alguém me falou, acho que alguém falou da questão do diagnóstico diferencial com pré-eclâmpsia como fator predisponente. É engraçado que esse primeiro trabalho que eu mostrei, ele fala de para você dar um diagnóstico de cardiomiopatia periparto, ele fala que você tem que descartar qualquer doença cardiológica antes do terceiro trimestre, né? É onde eu não sei, eu não consegui definir. E uma paciente com DEG, ela entra nesse contexto? O paciente com pré-eclâmpsia, ela entra nesse contexto? Nesse artigo, que também é 2015, ele fala que uma DEG é fator predisponente para cardiomiopatia periparto. Eu estou mais a favor disso aqui. Certo? É claro que, na minha opinião, claro que uma pré-eclâmpsia, com toda a questão vascular dela, capilar, pode levar a uma miocardiopatia, agravar uma predisposição que a paciente já tinha. Né? A diferença é que na pré-eclâmpsia você tem um acometimento mais diastólico, com aumento das pressões de enchimento, né? E a conduta no pós-parto, geralmente é só deixar um antihipertensivo e olhe lá. Já na cardiomiopatia periparto, como a gente falou na slide anterior, a chance de evolução com a insuficiência cardíaca residual é muito alta. Aí você precisa fazer cardiograma seriado, uma série de coisas que a gente vai falar a seguir. Então, foi bem descrito isso aqui durante a discussão, né? O paciente com sintomas de CC vai ser diferenciado primeiro dos sintomas gestacionais normais, né? O que é que diferencia? Hipóxia, edema pulmonar, derrame pleural, dispneia paroxística noturna, tosse, angina, tudo isso aí você vai levar na clínica do paciente para saber se essa sintomatologia é patológica ou é fisiológica. E aí, a partir de uma avaliação da origem da dispneia, que vocês sabem mais do que isso, que vocês pegam, não passam para pronto-socorro, você vai avaliar a origem dessa dispneia, pedir raio-x de tórax, BNP, hemograma, eletrólise, cardiograma, hormônio tireoidiano, que no caso dessa paciente, estava até, tinha um leve hipertireoidismo subclínico, né? Estava com TSH baixo, se não me engano. Mas não estava tão alto, acho que não seria o motivo dessa descompensação. Né? Era o T4 que tinha. Bom, mas também poderia ser um caos. Acabou agindo no investimento dele. E ela tinha clínica quase completa, né? Você tem, assim, tudo bem que teve uma hora que ele disse que ela estava febril, mas taquárdica, esses paroxismos da tirotoxicose, assim, tanto que ela foi tratada depois com tapazol e com beta-bloqueador. Fez todo o tratamento, né? Tanto da insuficiência cardíaca quanto do hipertiroidismo, né? Ou então, beta-bloqueador para os dois, né? Assim, mesmo você pensando. Né? Resumindo, eu acho que esse caso você não poderia fechar como miocardiopatia periparto. Né? Eu só não sei se na tirotoxicose faz tanta diminuição da frequência da fração de ejeção. Existe, eu acabei procurando, né? Porque eu procurei uns relatos de casos e uns resumos, vi que existe, tem 2 tipos, né? Você pode ter. E é o que parece muito nesse caso. Parece que ela teve a tirotoxicose e ao primeiro momento foi uma ICC por alto débito, né? Porque você não mudou muito a área cardíaca, pelo menos no raio-x, tranquilamente reverteu e tudo. Mas já era aumentada. A área cardíaca já era aumentada, nos 2. No início.
É porque a gente só tem um áudio de seriado de 2 dias, já no pós-parto. A gente não tem o da admissão e o último. Mas os dois têm área Mas comentada, depois do eco, no eco você tem. E aí você pode ter a cardiomiopatia dilatada pela tirotoxicose também. Entendeu? E aí existe isso. Não, só como eu acho que não, eu concordo com você que não dá para fechar o diagnóstico, não. Professor, um artigo que eu li também fala do BNP, que não era tão útil na grávida quanto o paciente não grávida. Agora não explicava o motivo. O que eu li é que assim, ele está alterado, mas ele não é sensível para cardiomiopatia periparto. Ele pode ser outras causas. Eu entendi dessa forma, não sei se foi dessa forma que ele falava, mas, bom, não sei se seria isso. Não. Mas eu entendi que ele fala que ele não é específico, né? Não é específico nesse caso. Bom. Só complementar uma coisa. Só rapidinho. Em relação à coexistência ou não de doenças, isso é um dilema muito. Acaba sendo grande. Porque, digamos que você tem uma insuficiência cardíaca prévia, evolui com cardiomiopatia periparto, você não sabe se é cardiomiopatia periparto, se é uma descompensação no terceiro trimestre, e você quer saber se você vai fazer terapia imunossupressora porque o paciente está fazendo deteriorização hemodinâmica. Você pode fazer terapia imunossupressora para cardiomiopatia periparto se não responder, se o acompanhamento não for adequado. Mas eu acho que os resultados são controversos. Mas isso é controverso, mas se não melhora, eles tentam. E, assim... Não, mas aí já é quase terapia, assim... atirar para tudo que é lado. Acho que é o último caso. Mas o que bate o martelo, só usando a linha de raciocínio, o que alguns fazem que bate o martelo é a biópsia do miocárdio, que tem um infiltrado linfocítico na cardiomiopatia periparto. Mas aí não ia fazer agora. Não lembrei, não. Então, com tudo isso, o objetivo é manter a saturação hemológica 95, diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos, até o caso de balão hidróxico, até transplante cardíaco, se fala no pós-parto, obviamente, e lembrar da profilaxia de tétano. Né? Aí esse artigo é mais antigo, mas ele corrobora os critérios que a gente está falando. Se entre o último mês gestacional e o 5º mês pós-parto. Ausência de causa identificável, exceto a questão da pré-eclâmpsia que ficou meio nebuloso. Ausência de doença cardíaca antes do último mês de gestação, né? E o ecocardiograma, com fração de ejeção baixa, menor que 45, fração de encurtamento menor que 30, e o diâmetro, dimensão de diastólico final maior do que 2,7 cm por metro quadrado. Pode passar. Aí, em relação ao diagnóstico específico, esse trabalho ele traz... Aí, o que ele fala? Só antes do BNP, viu, Paulo? Não específico para miocardiopatia periparto, mas boa sensibilidade para a falência cardíaca. Então, não é que ele não seja bom para a insuficiência cardíaca, ele não é bom para saber se é insuficiência cardíaca da miocardiopatia periparto. É isso que ele fala, certo? E traz a prolactina como uma das possíveis causas, o metabólico da prolactina, como a causa da descompensação cardíaca. Inclusive, até viajando nas hemodiálise, foi feito bromoprida, que aumenta a produção de prolactina. Né? Então, assim, seria o caso, às vezes, de evitar um antidopaminérgico, não sei, certo? Só lembrar, a troponina na cardiomiopatia periparto é normal, mas tem casos que aumentam por causa do baixo débito. Faz baixo débito, faz isquemia coronariana. Tá bom? Pode passar. ECG, anormalidades frequentes, mas sem padrão. Cateterismo, só se você estiver pensando em isquemia, e raramente é necessário. Como o Felipe tinha falado. Então, esse caso, esse artigo foi o que eu achei mais prático do ponto de vista para a gente trazer para a nossa prática, assim, para o nosso dia a dia. Certo? Apesar de ser uma avaliação retrospectiva, ela acho que dá uma luz um pouco nas condutas. Certo? Então, se trata de uma série de 25 casos, 32% com NIA 3 e 4, certo? Idade no diagnóstico. Detalhe, veja bem no título do artigo, ele fala que é manejo anestésico e resultados de parturientes com cardiomiopatia dilatada, certo? Ele não é, essas 25, não em todas eram cardiomiopatia periparto. Se eu não me engano, eram só 4. Mas a conduta, como acho que alguém falou, o Vitor falou, a conduta na cardiomiopatia dilatada é muito semelhante, você vai compensar o paciente, certo? Então, dá para fazer um paralelo. Só uma vantagem, como a maioria não é cardiomiopatia periparto, são pacientes que já vêm cardiopatas, então é mais fácil você fazer um manejo anestésico dessa paciente. Ela está mais já estável, ela já vem com aquela doença, não foi um colapso que aconteceu de uma hora para outra que você teve que abordar e na hora tomar uma conduta, certo? Então, eles frisam muito a abordagem multidisciplinar,
né? Sentar obstetra, cardiologista, anestesista e o intensivista, se for o caso. Né? Objetivo, reduzir pré-carga, diuréticos vasodilatadores e inibir a ativação neurohormonal com beta-bloqueadores. Pode passar. Aí, ele sempre remete ao guideline da American Heart, né, de 2003, de tratamento da insuficiência cardíaca. São 92 páginas, obviamente eu não li todo, né? Mas eu dei uma olhada geral e tem um quadrozinho que quiser, livre na internet, e fala de cada medicação, não é o objetivo aqui da sessão, né, de cada medicação. É onde ele fala da hidralazina, de sorbida e tudo mais, tá bom? E aí, ainda nessa linha da terapêutica da insuficiência cardíaca, da cardiomiopatia periparto, aqui é um caso de uma paciente, de 2004, que apresentou um colapso periparto mesmo, foi feita a anestesia, se eu não me engano, era parto normal, aí fizeram a analgesia de parto só com RAC, devia ser já no final do período do processo do parto. Fizeram 2,5 de bupivacaína e uma dose de fentanil, pequena também, se eu não me engano, 25, foi sulfento, 2,5. E a paciente, com 10 minutos depois da raquianestesia, fez um colapso cardiovascular, certo? Reanimaram, o paciente voltou, foi tirado o feto, a criança, e monitorizou-se com sonância, foi feito diurético de alça, vasodilatador e dobutamina. Eu estou sem o laser pointer, mas vocês veem ali que até o dia 0, certo? Ou seja, antes da terapêutica com levosimedan, não houve uma melhora dos parâmetros. Ou seja, que parâmetros? Da pressão de oclusão pulmonar e do volume sistólico. Após a persistência por 24 horas da insuficiência cardíaca, foi iniciada a levosimedan nessas doses, 3 microgramas por quilo em 10 minutos de carregamento e 1 miligrama por quilo por minuto. Eu vou falar para vocês que eu não tenho muita experiência com levosimedan, não. Aliás, quase nenhuma, só é para fazer cardíaca. Mas houve uma melhora considerável da saturação venosa de O2 e da fração de ejeção. Ou seja, então se você tiver um caso desse, abrir o olho para você poder fazer o levosimedan e pedir, às vezes ele tem UTI. Só um detalhe, voltando só para você ver lá no tópico ali embaixo, essa paciente teve troponina aumentada, mas como eu falei, não foi por causa da miocardiopatia periparto, foi porque ela fez um colapso cardiovascular, baixo débito, fez lesão miocárdica por causa disso. Tá bom? Pode passar. Então, o levosimedan melhora a resposta dos miofilamentos cardíacos, vasodilatação reduz o trabalho cardíaco e não aumenta o cássio intercelular, ou seja, menor efeito deletério em relação ao consumo de oxigênio. Diagnóstico diferencial. E aí que eu falei para vocês, essa paciente apresentou um colapso cardiovascular. E aí, o diagnóstico diferencial seria um TEP, uma embolia miótica, certo? E o autor falou que não foi excluído esse diagnóstico porque o paciente não fez coagulopatia. Só para a gente então, aí é o que eu estava falando para vocês. Naquele mesmo trabalho dos 25 parturientes, 24 foi vaginal com analgesia foram 9, cesariana foram 15. Aí você fala, só tem 24 aí. Na verdade, um perdeu na 19ª semana. Então, chegaram ao final do parto somente essas 24 pacientes. E fiquei assustado também, assim, eu sempre escuto que o parto vaginal é melhor na insuficiência cardíaca, o parto melhor. Mas aí, na prática, né, na avaliação retrospectiva, você tem esse quadro. Assim, aí por isso que eu emiti minha opinião, certo? Minha opinião pessoal e não baseada em evidência, certo? De forma nenhuma, da questão do controle. Eu não sei por que isso aconteceu. O fato é que aconteceu. E dessas cesarianas, olha só, passa o próximo... Não. A cesariana, 7 foi com RAC peridural, aquela que eu falei, a combinada, uma dose pequena na RAC anestesia e depois uma titulação com a peridural. 5 com anestesia peridural, 3 geral. Sendo que essas 3 anestesias gerais, e aí voltando para o nosso caso, essas 3 anestesias gerais, 2 foi por falha na peridural e uma foi que a paciente fez um ataque supraventricular na hora da passagem do catéter de jugular. Ou seja, não houve nenhuma indicação de anestesia geral de primeira, assim, de cara, certo? Todas foram, levou a anestesia geral por intercorrências. Certo? Assim, na verdade, isso faz a gente refletir algumas coisas, alguns conceitos que eu tenho também, eu concordo com vocês. Certo? É falar na literatura que o paciente com insuficiência cardíaca é melhor parto normal, analgesia. Mas eu não consigo responder depois de uma dessa. Certo? E é recente, desse ano, 2015. Certo? Pode passar. Pequeniníssimo, concordo, mas é o que se tem. Não, é um N pequeniníssimo, depende. Depende por quê? Porque é o trabalho com o maior N de cardiomiopatia dilatada em gestante. Não tem nenhum trabalho com mais do que isso.
Isso em países envolvidos, né? É o que vale mais para a gente no caso. Então, é isso mesmo. Então, é o trabalho com maior N, ele fala. Qual foi, assim, a conclusão, de fato? Vamos já chegar. Ele não chega a uma conclusão, é uma avaliação retrospectiva, quase que epidemiológica. Mas o poder desse estudo não é para você extrapolar, ele tem uma validade Interna. Concordo do gênero não migrar. Eu só estou falando para o cara ficar com uma pulga atrás da orelha tem que ser parte normal, tem que ser parte normal é isso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui para você, não tem nada a ver mais parte normal na ICC. Não, estou falando isso não. Eu estou falando que me assusta muito a gente escutar isso o tempo todo. Mas, assim, é uma coisa assim, não é só ICC normal, vaginal ou cesárea. Tem as indicações obstétricas também, que aí você tem que ver. Eu nem estou entrando nesse mérito. Então, não dá para saber se é porque, assim, só 15 cesarianas e 9 vaginais é porque eu vou te falar. cesariana tem alguma vantagem. Acho que dá para concluir isso por esse trabalho. Tá, ele até fala um pouco disso, você tem razão. Teve alguns casos, não lembro quantos, porque era muita informação chegou na idade gestacional adequada, um paciente com insuficiência cardíaca dilatada, e o paciente não encaixou, não estava com apresentação não adequada, E aí fizeram cesárea, certo? Mas aí, assim, tentaram induzir, não tentaram? Hã? Não, eu não estou chegando para nenhuma conduta, não. Você tem o direito de escolher sua conduta, certo? Mais uma vez, só a questão do manejo, minimizar trabalho cardíaco, pré-cardio, contratividade, lusotropismo, que é a dilatação, que é a diástole, né? Frequência cardíaca, diminuir pós-carga, evitar compressão autocaval, então isso é a primeira coisa, uma pessoa só para isso. Monitorização hemodinâmica invasiva, concordo. Se soubesse que é uma cardiomiopatia dilatada, eu acho que merecia uma PAM essa paciente, independente da anestesia que fosse, concordo, certo? Se anestesia geral, ele é muito enfático nesse trabalho. Evitar e tratar, ele fala assim, evitar e tratar a hipertensão, em outro tópico ele fala, elaborar plano para tratamento, ele é muito enfático nesse tratamento de hipertensão, hipotensão, arritmia, edema agudo de pulmão. É até chato. E ele fala também de evitar ocitocina e ergometria. Então, voltando para o trabalho, que não tem impacto, assim, mas é o maior erro que a gente tem hoje no mundo, certo? Um trabalho que é esse. Ele não chega a uma conclusão propriamente de uma técnica anestésica, não. Mas ele fala algumas coisas para a gente considerar. Primeiro, considerar estado clínico. Deterioração cardíaca. É igual a anestesia geral? Pode passar. Esse aqui, infelizmente, era bom ter um laser point. Olha só, eu circulei aí, em verde, tá os casos de que o paciente apresentou deterioração da função cardíaca. Certo? Não fala aqui, tipo, se isso chega a ser um colapso. Não. Deterioração da função cardíaca grave, ele falou. Certo? Todos os casos foram anestesia peridural, quer dizer, o primeiro e o último, o verdinho, certo? Primeiro e último foi anestesia peridural, aponta aí, primeiro e último peridural, certo? O segundo verdinho, bota lá, que foi anestesia geral, foi por causa do ataque supraventricular de uma punção de veia jugular, certo? O primeiro vermelho, que era para estar verde, na verdade. Primeiro vermelho, deterioração cardíaca, falha na anestesia peridural, certo? E o último, que foi, na verdade, uma pré-eclâmpsia, uma grave, né? Também por falha de anestesia peridural. Eu só estou, assim, tem outras considerações milhares a ser feitas. Esse estudo não é um estudo muito bom de ler, tem um estudo que é cansativo de ler, ele é meio cansativo, ele fala uma coisa, fala outra, ele não chega a uma conclusão, ele não se atreve a chegar a uma conclusão. Volta. Então, minha sugestão seria anestesia peridural mais raquianestesia titulada, quer dizer, peridural titulada, né? Aliás, que permite a titulação. E, cara, pensando que a paciente está compensada, né? Monitorização invasiva, pressão arterial invasiva, se a paciente é muito sintomática, a depender do estado clínico. E engraçado, nesse mesmo trabalho que a gente morre de medo, aí voltando aqui, esse trabalho realmente não tem tanto, assim, valor estatístico, mas é engraçado. Todos fizeram ocitocina, assim, e fizeram em doses contínuas no pré e no pós-parto, só que aí eles fizeram muito bem. Todas fizeram em infusão contínua, nenhum foi bolus, certo? Infusão contínua, sempre infusão contínua, tá bom? Vou passar, é esse, pronto. Então, tá. Pois é, assim,
É difícil, por isso que eu fiz questão de fazer as duas discussões separadamente. De considerar, porque essa avaliação de quanto ela está compensada é muito do feeling. Sabe? Eu acho assim, me passa que a paciente está com a aventura de 50%, crepitando, desconfortável, eu entendo que ela está descompensada. Eu entendo assim, mas eu não vi a paciente lá na hora. Tá vendo? Assim, eu entendo que ela está descompensada. Bom, está acabando, acho que é o último slide. Então, pós-parto, o autor sugere evitar uma amamentação, por causa da liberação de prolactina, certo? E aí a gente já sabe todas aquelas questões que a gente falou da prolactina como indutor da insuficiência cardíaca. Ecocardiograma seriado, certo? Uma falha desse trabalho, você fala, trabalho grande, mas tem falha. Eles não conseguiram fazer o follow-up pós-parto, porque eles são um centro de referência e as pacientes, depois que terminaram, voltaram para as cidades, para os centros dela. Hã? Aí, então, assim, eles perderam o segmento, eles não sabem nem como é que ficou as faixas de injeções no pós-operatório tardio, certo? Várias falhas do trabalho. Eu estou falando ali só para levantar essa questão. Midodieca é seguro na amamentação, segundo o autor, e lembrar que você deve quase contraindicar um outro parto nessa paciente, né? Fazer método contraceptivo o mais eficaz possível, porque o risco de uma gravidez subsequente para apresentar uma cardiomiopatia periparto piorado que ela já tem, principalmente em paciente que não melhorou nada, é gravíssimo, catastrófico e pode levar ao óbito. Beleza, pessoal, até a próxima.